Sermão Bem-aventurados os misericordiosos, por Thomas Watson. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Esses versículos, como os degraus do Templo de Salomão, nos fazem subir ao Santo dos Santos. Estamos agora subindo para um degrau mais alto. Bem-aventurados os misericordiosos. Nunca houve tanta necessidade de pregar sobre a misericórdia como nos tempos impiedosos em que vivemos. Dizem a respeito da vida de Crisóstomo que ele pregava continuamente sobre esse tema da misericórdia. E por insistir muito com os cristãos que fossem misericordiosos, ele foi chamado por muitos de o pregador das esmolas, ou pregador da misericórdia. Nossos tempos precisam de muitos Crisóstomos. O nosso texto diz: bem-aventurados os misericordiosos. A misericórdia está tanto no início quanto no final do texto. No início do texto, ela se apresenta como um dever. No final do texto, ela se apresenta como uma recompensa. A palavra hebraica para piedoso significa misericordioso. Quanto mais uma pessoa é piedosa, mais misericordiosa ela é. A doutrina que extrairei dessas palavras e que abrangerá e incluirá o todo é a seguinte: a pessoa misericordiosa é bem-aventurada. Da mesma forma, há uma maldição que paira sobre a cabeça da pessoa que não é misericordiosa, como lemos no Salmo 109, 6-19. Quando julgarem que ele seja condenado e que a oração dele seja tida como pecado, sejam poucos os seus dias, e outro tome o seu encargo. Fiquem órfãos os seus filhos, e viúva a sua esposa. Andem errantes os seus filhos, e mendiguem e sejam expulsos das ruínas de suas casas. Que um credor se aposse de tudo o que ele tem. Que estranhos saqueiem o fruto do seu trabalho. Ninguém tenha misericórdia dele, nem haja quem se compadeça dos seus filhos órfãos. Desapareça a sua posteridade. Por que isso? Qual é o crime dessa pessoa? Porque ele não se lembrou de usar de misericórdia. Versículo 16. Veja como uma grande taça cheia das pragas da parte de Deus é derramada sobre uma pessoa sem misericórdia. Assim, pela regra dos contrários, as bênçãos do Todo-Poderoso coroam e cercam a pessoa misericordiosa. A pessoa misericordiosa é abençoada. 2 Samuel 22, 26. Salmos 37, 26. Salmos 41, 1. Para ilustrar isso, mostrarei em primeiro lugar o que se entende por misericórdia e, em segundo lugar, os vários tipos de misericórdia. 1. O que se entende por misericórdia? Respondo que é uma disposição de compaixão, na qual consideramos as misérias das outras pessoas e estamos prontos em todas as ocasiões para sermos instrumentos para o benefício delas. Como a misericórdia e o amor diferem, em algumas coisas concordam, mas em outras elas diferem. São como águas que podem ter duas nascentes diferentes, mas se encontram no mesmo rio. Amor e misericórdia diferem no seguinte: o amor é mais extensivo. A diocese que o amor percorre e visita é maior. A misericórdia se refere propriamente àqueles que estão miseráveis. O amor possui uma consideração mais ampla. O amor é como um amigo que visita aqueles que estão bem. A misericórdia é como um médico que visita apenas os doentes. Além disso, o amor age mais por afeição. A misericórdia age por um princípio de consciência. A misericórdia estende a mão ao outro. O amor dá o coração ao outro. É nisso que ambos diferem. Entretanto, o amor e a misericórdia concordam nisto. Ambos estão prontos para realizar boas ações e trazem cura sob suas asas. De onde vem a misericórdia? Sua nascente se eleva mais alto do que a natureza. A misericórdia, quando estendida em sua plena amplitude, procede de uma obra da graça no coração. Naturalmente, estamos longe de ser misericordiosos. O pecador é um espinheiro, não uma figueira que produz frutos doces. A característica de uma pessoa natural é ser alguém sem misericórdia e que faz o seu coração duro como diamante. Romanos 1, 31, Zacarias 1, 12. Seu coração não se derrete em misericórdia. Antes da conversão, o pecador é comparado a um lobo por sua ferocidade. Mateus 7, 15. A um leão por sua selvageria. Isaías 11, 6. A uma abelha por seu ferrão. Salmo 118, 12. E a uma víbora por seu veneno. Salmo 143. Por natureza,
Não expelimos azeite, mas veneno. Não produzimos o azeite da misericórdia, mas o veneno da malícia. Além dessa falta inata de misericórdia que está em nós, há também algo que Satanás nos infunde, como lemos em Efésios 2:2, sobre o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, Satanás. Ele é um espírito feroz, por isso é chamado de dragão vermelho, Apocalipse 12:3. E se ele possui as pessoas, então não é surpresa se elas forem implacáveis e sem misericórdia. Que misericórdia podemos esperar haver no inferno? Portanto, se o coração está sintonizado com a misericórdia, é devido à mudança que a graça realizou. Colossenses 3:12. Quando o sol brilha, o gelo derrete. Quando o sol da justiça, nosso Senhor Jesus Cristo, brilha com raios de graça na alma, então ela se derrete em misericórdia e ternura. Você deve primeiramente ser uma nova pessoa, antes de poder ser uma pessoa misericordiosa. Você não pode ajudar um membro de Cristo até que você mesmo seja um membro de Cristo. 2. Os vários tipos de misericórdia ou de quantas maneiras uma pessoa pode ser considerada misericordiosa. A misericórdia é uma fonte que corre através de 5 fluxos. Devemos ser misericordiosos para com as almas, os nomes, os bens, as ofensas e as necessidades dos outros. Devemos ser misericordiosos para com as almas das outras pessoas. A misericórdia é uma esmola espiritual. Na verdade, a misericórdia para com a alma é a principal das misericórdias. A alma é a coisa mais preciosa. Ela é um vaso de honra, um botão da eternidade. É uma centelha acesa pelo sopro de Deus. E é um precioso diamante inserido em um anel de barro. A alma tem o sangue de Deus para redimi-la e a imagem de Deus para adorná-la. Portanto, visto que a alma possui uma ascendência nobre, pois descende do ancião dos dias, a misericórdia mostrada à alma deve ser a maior. Essa misericórdia para com as almas das outras pessoas consiste em 4 coisas. A. Em ter compaixão delas. Agostinho disse: se eu choro por aquele corpo do qual a alma se separou, quanto mais eu devo chorar por aquela alma da qual Deus se separou. Se tivéssemos visto aquele homem que o Evangelho descreve como ferindo a si mesmo com pedras, isso teria nos comovido a compaixão. Marcos 5:5. Ver um pecador ferindo a si mesmo, a ponto de sujar suas mãos com seu próprio sangue, é algo que deveria comover nossas afeições. Nossos olhos deveriam afetar nosso coração. Deus ficou irado com Edom porque ele aniquilou as suas misericórdias. Amós 1:11. B. A misericórdia para com a alma é demonstrada em aconselhar e exortar os pecadores. Diga aos pecadores em que condição triste estão, a saber, em fel de amargura. Atos 8:23. Mostre-lhes o perigo a que estão expostos. Eles pisam nas margens do abismo sem fundo. Se a morte lhes der um empurrão, eles caem. Devemos mergulhar nossas palavras no mel e usar toda a brandura que pudermos, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. 2 Timóteo 2:25. O fogo derrete e o unguento amolece. Palavras de amor podem derreter corações duros e conduzi-los ao arrependimento. Isso é exercer misericórdia para com a alma. Deus fez uma lei que diz: se você vir prostrado debaixo de sua carga o jumento daquele que odeia você, não o abandone, mas ajude o dono a erguer o animal. Êxodo 23:5. Crisóstomo disse: devemos ajudar um jumento que está lutando debaixo de uma carga pesada e não devemos buscar aliviar aqueles pecadores que estão caídos sob o pior fardo do pecado. C. A misericórdia para com a alma é demonstrada em repreender os pecadores que retrocedem. Demonstramos uma misericórdia cruel quando vemos pessoas vivendo no pecado e as deixamos em paz. Por outro lado, há uma crueldade misericordiosa quando somos incisivos contra os pecados das pessoas e não as deixamos ir para o inferno sem dizermos uma palavra. Como está escrito: não guarde ódio no coração contra o seu próximo, mas repreenda-o e não incorra em pecado por causa dele. Levítico 19:7. O sentimentalismo tolo não é melhor do que a crueldade. Por isso o apóstolo Paulo deu o seguinte mandamento a Tito: repreenda-o severamente, ou seja, de maneira cortante. Tito 1:13.
O cirurgião corta e perfura a carne, mas faz isso para curá-la. Ele faz feridas curativas. Assim, ao fazer uma repreensão cortante, perfurarmos a consciência das pessoas e deixarmos sair o sangue do pecado, nós realizamos uma cirurgia espiritual. Isso é mostrar misericórdia. Judas nos ordena: salvem outros, arrebatando-os do fogo. Versículo 23. Se uma pessoa tivesse caído no fogo e você a tirasse de lá, mesmo que a machucasse ao fazer isso, ela ficaria agradecida e consideraria isso como um ato de bondade. Quando falamos sobre o pecado para algumas pessoas, elas dizem: ah, você está sendo insensível. Não, isso é mostrar misericórdia. Se a casa de uma pessoa estivesse pegando fogo e outra pessoa visse isso e não a alertasse com medo de acordá-la, será que isso não seria uma crueldade? Quando vemos outras pessoas dormindo em seu pecado e o fogo da ira de Deus prestes a queimá-las e consumi-las, mas ficamos em silêncio, será que isso não nos faria sermos cúmplices da condenação dela? D. A misericórdia da alma é demonstrada ao orar pelas outras pessoas. A oração é remédio usado em casos que estão além da esperança e, frequentemente, ela recupera o paciente doente. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago 5,16. Assim como o remédio cura o corpo doente, a oração cura a alma enferma de pecado. Há uma história de alguém que entregou sua alma ao diabo e foi salvo pelas orações de Lutero. Quando Eutico foi dominado pelo sono, caiu do terceiro andar e morreu. Foi recolhido morto, porém Paulo inclinou-se sobre ele, ou seja, ele orou eficazmente sobre ele, e então o trouxe de volta à vida. Atos 20, 9-12. Pelo pecado, a alma cai de um lugar alto, a saber, um estado de inocência. Entretanto, a oração fervorosa muitas vezes traz vida a uma alma morta. Veja que trabalho abençoado é a obra do ministério. A pregação da palavra não é nada além de uma demonstração de misericórdia às almas. A pregação é um instrumento poderoso e glorioso nas mãos do Senhor Todo-Poderoso para derrubar as fortalezas do diabo. O ministério da palavra não apenas traz luz consigo, mas também colírio, para ungir os olhos das pessoas para que vejam essa luz. A pregação da palavra de Deus é uma ordenança que mata o pecado e vivifica a alma. Ela é o poder de Deus para a salvação. Romanos 1,16. Por outro lado, que inimigos terríveis são aqueles que questionam o ministério. Dizem que as pessoas que vivem no Equador amaldiçoam o sol e se alegram quando ele se põe, por causa do calor abrasador. Pecadores insensatos amaldiçoam o nascer do sol, do ministério, e se ofendem com a sua luz, porque ele expõe seus pecados e queima suas consciências, embora no final salve suas almas. Isso repreende aqueles que não têm misericórdia para com as almas, a saber, magistrados e ministros maus. Magistrados maus são aqueles que tiram a chave do conhecimento ou toleram a maldade e criam licenças para que as pessoas pequem. Lucas 11:52. O significado da sua tolerância é este: se as pessoas quiserem ir para o inferno, ninguém as impedirá. Será que a natureza já não está envenenada o suficiente? Será que as pessoas já não pecam o suficiente, mas precisam de favores políticos para que aumentem sua maldade? Será que elas precisam dos ventos favoráveis dos magistrados para que possam seguir mais velozmente para o diabo? Isso está longe de ser uma demonstração de misericórdia para com as almas. Que terrível prestação de contas esses magistrados terão no dia do Senhor. Ministros maus são aqueles que não têm afeição pelas almas do povo que está sob sua responsabilidade. Eles não têm piedade e nem oram pelas pessoas. Tais ministros não buscam ganhar as almas de seu povo, mas o seu dinheiro. Eles não pregam por amor, mas por uma ganância sórdida. Esses ministros maus estão preocupados mais com dízimos do que com almas. Como podem ser chamados de pais espirituais aqueles que estão destituídos de afeições? Eles são mercenários, não ministros. A Bíblia os chama de anátema ou amaldiçoados. Tais homens não alimentam as almas de seu povo com verdades sólidas. Quando Cristo enviou seus apóstolos, deu-lhes o texto e o que eles deveriam pregar. Pelo caminho, preguem que está próximo o reino dos céus. Mateus 10:7. A respeito disso, Lutero declarou: este texto diz que os ministros de Cristo devem pregar coisas que dizem respeito ao reino de Deus.
perdão de pecados, santificação e viver pela fé. Aqueles que, em vez de partir o pão da vida, enchem as mentes de seu povo com especulações e noções vazias, são ministros sem misericórdia, os quais acariciam as suas imaginações, em vez de tocar a consciência, e dão música às almas preciosas, em vez de alimento. Alguns obscurecem o conhecimento com palavras e pregam como se estivessem falando em uma língua desconhecida. 1 Coríntios 14:2. Alguns ministros adoram voar alto como a águia e pairar acima da capacidade de seu povo, buscando mais serem admirados do que entendidos. É uma falta de misericórdia para com as almas pregar de uma forma que não seja compreensível. Os ministros devem ser estrelas para iluminar e não nuvens para obscurecer a verdade. Paulo era erudito, contudo era simples. Clareza e perspicuidade constituem a graça da fala. Agimos com crueldade para com as almas quando tentamos transformar coisas fáceis em algo difícil. Muitos são culpados disso em nosso tempo, os quais vão ao púlpito apenas para criar complicações e acham que é uma glória deixar as pessoas confusas. Isso cheira mais a orgulho do que a misericórdia. Há também aqueles que veem outros pecando, mas não os advertem. Quando as pessoas declaram seu pecado como Sodoma, então é dever do ministro erguer a voz com uma trombeta e anunciar ao povo de Deus a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Isaías 58:1. O zelo do ministro é tão apropriado quanto o fogo no altar. Aquele que permite que outra pessoa peque enquanto permanece calado é um assassino. A sentinela que vê o inimigo se aproximando e não avisa merece a morte. Ezequiel 3:20. Alguns ministros envenenam as almas das pessoas com erros. Como é perigosa a lepra da cabeça. Um frenesi é pior do que uma febre. O que diremos sobre ministros que dão veneno ao povo em um cálice de ouro? Será que tais ministros não estão destituídos de misericórdia? Há ainda outros que são indignos de serem chamados pelo nome de ministros, itinerantes, embaixadores do diabo, que percorrem a terra para enganar e devorar as almas. Rogo a todos que temem a Deus que mostrem misericórdia para com as almas, fortaleçam os fracos, tragam de volta os errantes e levantem aqueles que caíram. Como diz as Escrituras, aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Tiago 5:20. Devemos ser misericordiosos para com os nomes das outras pessoas. Um bom nome é uma das maiores bênçãos da terra. Nenhum colar de pérolas enfeita tanto quanto esse. Sendo assim, devemos ser muito misericordiosos para com as reputações das outras pessoas. As pessoas que não se importam quando prejudicam o bom nome, seus irmãos são consideradas altamente destituídas de misericórdia. Suas gargantas são sepulcros abertos para enterrar a fama e o renome de outras pessoas. Romanos 3:13. Assassinar uma pessoa em seu nome é uma grande crueldade. Os guardas que rondavam a cidade me encontraram. Eles me espancaram e me feriram. Os guardas das muralhas tomaram o meu manto. Cântico 5:7. Alguns exegetas interpretam esse versículo como uma referência à sua honra e fama, que a cobriam como um belo manto. Os fundamentos dessa falta de misericórdia para com os nomes das pessoas são os seguintes: orgulho. A pessoa orgulhosa não suporta ser ofuscada. Ela não pode suportar se ver superada em habilidades e eminências por outros. Portanto, ela será capaz de decapitar outra pessoa em seu bom nome, para que ela pareça um pouco menor. A pessoa orgulhosa buscará diminuir a reputação de outras pessoas, pois ela pensa que assim ela mesma brilhará mais intensamente. A língua de uma pessoa orgulhosa ataca as reputações de outras pessoas. Inveja, 1 Pedro 2:1. Uma pessoa invejosa prejudica a dignidade de outra e, portanto, procura atacá-la em seu nome. A piedade nos ensina a nos alegrarmos com a estima e a fama das outras pessoas. Dou graças ao meu bom Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Romanos 1:8. A inveja, ao se aconselhar com o diabo, busca fogo do inferno para arruinar o bom nome de outras pessoas.
De quantas maneiras podemos ser destituídos de misericórdia para com os nomes de outras pessoas? Podemos fazer isso de diversas maneiras. Em primeiro lugar, pela difamação, um pecado proibido, como está escrito na lei. Não espalhe notícias falsas. Êxodo 23:1. A eminência é comumente prejudicada pela difamação. Como o salmista disse, eles afiam a língua como espada e apontam, quais flechas, palavras amargas. Salmo 64:3. A língua de um difamador dispara palavras para ferir a fama de outro e fazer com que ela sangre até a morte. Os santos de Deus em todas as eras depararam-se com homens implacáveis, que atribuíram a eles coisas das quais não eram culpados. Surius, o jesuíta, relatou sobre Lutero que ele aprendeu sua teologia a partir do diabo e que morreu bêbado, mas Melancton, que escreveu a biografia de Lutero, afirma que ele morreu de maneira piedosa e fez uma excelente oração antes de sua morte. Essa foi a queixa de Davi. Falsas testemunhas se levantam e me interrogam sobre coisas que eu não sei. Salmos 35:11. A palavra grega traduzida por diabo significa maldizente. 1 Timóteo 3:11. A expressão grega traduzida por não maldizentes poderia ser traduzida literalmente como não diabos. Alguns pensam que não é algo grave difamar e caluniar outro, mas saiba que isso é agir como um diabo. Oh, quantas pessoas ímpias existem que de fato se passam por cristãs, mas agem como demônio ao espalhar mentiras e calúnias. As Escrituras chamam as pessoas mais de cães. Salmos 22:16. Os caluniadores não são como os cães que lambiam as feridas de Lázaro para curá-las, mas são como os cães que comeram Jezabel. Eles rasgam e destroem os preciosos nomes das pessoas. O imperador Valentiniano decretou que aquele que fosse flagrantemente condenado por esse crime de calúnia deveria receber a pena de morte. Em segundo lugar, não somos misericordiosos com os nomes das outras pessoas quando damos ouvido a uma calúnia e depois a contamos a outras pessoas, como está escrito em Levítico 19:16. Não ande como mexeriqueiro no meio do seu povo. Uma pessoa boa é aquela que não difama sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Salmos 15:3. Não devemos apenas evitar espalhar uma notícia falsa, mas também não devemos aceitá-la. Divulgar uma notícia antes de falarmos com a parte envolvida e conhecermos a verdade é uma falta de misericórdia e pecado. A mesma expressão no hebraico, não espalhe notícias falsas, implica em, primeiramente, não dar ouvidos a elas. Êxodo 23:1. Aquele que recebe algo roubado é tão ruim quanto o ladrão. Nesse sentido, nenhum de nós deve receber mercadorias roubadas. Ou será que quando outros roubam o bom nome de seus irmãos, nós recebemos essas mercadorias roubadas? Não haveria tantas notícias falsas se não vissem que elas são saborosas ao paladar dos outros. Em terceiro lugar, agimos sem misericórdia para com os nomes das outras pessoas quando diminuímos seu valor e dignidade justos. Quando exaltamos as suas fraquezas e menosprezamos suas virtudes, como a palavra nos ordena. Não falem mal uns dos outros. Tiago 4:11. Li uma história de alguém chamado Idô, que nunca foi ouvido falar mal de ninguém. Agostinho não suportava que alguém difamasse ou diminuísse a fama das outras pessoas. Por isso escreveu estes 2 versos em sua mesa. Quem ama o nome alheio, difamar, nesta mesa não deve se assentar. As pessoas mais difamam seus próximos como o lenhador corta as árvores de um bosque. Elas cortam tudo que é bom e não deixam nada senão aquilo que julgam que é desprezível. As pessoas sem misericórdia sabem como ferver um líquido até que metade dele evapore. Elas têm uma arte diabólica para diminuir o mérito dos outros. Como alguém ferve uma quantidade de água até ela evaporar completamente e desaparecer. Embora algumas pessoas não tenham o poder de criar, contudo elas têm o poder de aniquilar e podem mais facilmente aniquilar o bem que há nos outros do que imitá-lo. Em quarto lugar, agimos sem misericórdia para com os nomes das outras pessoas quando sabemos que elas estão sendo caluniadas e não as defendemos. Às vezes,
Uma pessoa pode prejudicar a outra tanto pelo silêncio quanto pela calúnia. Aquele que é misericordioso para com seu irmão é um advogado para pleitear em seu favor quando ele é difamado injustamente. Quando os apóstolos, cheios do vinho do Espírito, foram acusados de embriaguez, Pedro os defendeu abertamente. Atos 2,15. Uma pessoa misericordiosa retirará a mosca morta do frasco de unguento. Eclesiastes 10:1. Em quinto lugar, agimos sem misericórdia para com os nomes das outras pessoas quando proferimos falso testemunho contra elas. Salmos 27:12. Êxodo 23:1 diz: Não porás a tua mão com o ímpio, para seres testemunha falsa. Êxodo 23:1. Pôr a mão é jurar falsamente, como quando alguém coloca a mão sobre o livro e jura uma mentira. Essa testemunha falsa é uma espada de 2 gumes. Com o gume, a parte que jura falsamente fere o nome da outra pessoa, e com o outro gume, ela fere sua própria alma. Uma testemunha falsa é comparada a um martelo. Provérbios 25:18. Isso é verdade no sentido de que, após ficar obstinada em sua falta de pudor, ela não se envergonha de nada com relação à sua falta de misericórdia. Não há sensibilidade em um martelo, tampouco há misericórdia em uma testemunha falsa. É dessas maneiras que as pessoas agem sem misericórdia para com os nomes das outras. O cuidado que devemos ter para com a reputação das outras pessoas. Permita-me persuadir todos os cristãos, à medida que eles têm uma consciência piedosa, a serem misericordiosos para com os nomes das outras pessoas. Sejam muito vigilantes e cuidadosos para com a boa reputação dos outros. Considere que é um pecado difamar qualquer pessoa. Como está escrito, abandonem toda a inveja, bem como todo tipo de maledicência. Tito 3:2, 1 Pedro 2:1. A inveja e maledicência são colocadas juntas para que sejam abandonadas, como alguém que se livra de algo com indignação, como Paulo sacudiu a víbora. Atos 28:5. Considere também a injúria da difamação. Você que tira a boa reputação de outra pessoa, afere naquilo que é mais caro para ela. É melhor tirar a vida de uma pessoa do que sua reputação. Ao difamar seu nome, você a enterra viva. Esse é um dano irreparável, algo que permanecerá. Uma ferida no nome é como uma falha em um diamante, que nunca se apaga. Nenhum médico pode curar as feridas feitas por uma língua. Considere que Deus responsabilizará os difamadores. Se as pessoas que proferem palavras ociosas serão responsabilizadas, será que os insultos difamatórios também não serão? Um dia Deus chamará as pessoas para prestarem contas, tanto devidos aos nomes que difamaram, quanto do sangue que derramaram. Que tudo isso sirva para nos fazer refletir e nos levar ao autoexame. Você se oporia a que alguém roubasse os bens de outra pessoa? O nome de uma pessoa vale mais do que os bens dela. E quem tira a boa reputação de outro, peca mais do que se tivesse roubados as mercadorias de sua loja. Considere, sobretudo, o mal que é difamar os nomes das pessoas piedosas. Deus colocou uma coroa de honra sobre a cabeça delas. Será que você quer tirá-la? Como Deus disse para as pessoas que haviam difamado seu servo: como, pois, vocês não tiveram medo de falar contra o meu servo, contra Moisés? Números 12:8. Difamar os santos não é menos do que difamar o próprio Deus, pois eles têm a imagem de Deus desenhada neles mesmos e são membros de Cristo. Pensem quão terrível será a prestação de contas que Cristo exigirá daqueles que cometeram esse pecado. Segundo a antiga lei, era pecado violar uma virgem. Mas será que não é pecado caluniar a esposa de Cristo? Os nomes dos santos estão escritos no céu. Será que você deve apagá-los na terra? Seja misericordioso para com os nomes das outras pessoas. Devemos ser misericordiosos para com os bens das outras pessoas. Se uma pessoa é seu devedor e a providência a tem desfavorecido, a ponto de ela não ter os meios para lhe pagar, então não a esmague, mas releve um pouco do rigor da lei, pois bem-aventurados os misericordiosos. Os ímpios são comparados a aves de rapina, que vivem de rapina e roubo. Eles não se importam com o mal que fazem,
O salmista disse: a sua boca está cheia de maldição, enganos e opressão. Debaixo da língua ele tem insulto e maldade. Põe-se de tocaia nas aldeias, trucida os inocentes nos lugares ocultos. Seus olhos espreitam o desamparado. Ele se põe de emboscada como o leão na sua caverna. Está de emboscada para enlaçar o pobre. Apanha-o e o arrasta com a sua rede. Salmos 10, 7 a 9. Não agimos com justiça, mas com crueldade. Quando outras pessoas estão em dívida para conosco e agirmos como aquele credor sem coração que agarrou alguém que lhe devia pela garganta, dizendo: pague-me o que você me deve. Mateus 18, 28. Deus estabeleceu uma lei: não se tomarão em penhor as duas pedras de moinho, nem apenas a de cima, porque assim se acabaria penhorando a própria vida. Deuteronômio 24, 6. Se uma pessoa tivesse pegado dinheiro emprestado a outra, essa não poderia pegar ambas as pedras de moinho daquela como penhor, mas deveria demonstrar misericórdia e deixar algo para que a pessoa pudesse ganhar a vida. Devemos imitar Deus nisso, a saber, que em meio à sua ira, ele se lembra da misericórdia. Deus não nos trata com todo o rigor da lei, mas quando não temos nada para pagar, se confessarmos a dívida, ele perdoa livremente. Provérbios 28, 13. Mateus 18, 27. Não estou dizendo que não é justo buscarmos o que é nosso, mas se os outros estão com dificuldades e pedem misericórdia, devemos, por consciência, perdoar pelo menos uma parte da dívida. Bem-aventurados os misericordiosos. Devemos ser misericordiosos com as ofensas das outras pessoas. Esteja pronto para mostrar misericórdia àqueles que o prejudicaram. Assim fez Estevão, o promotor Marte. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. Atos 7,60. Bernardo diz que quando Estevão orava por si mesmo, ele estava em pé. Mas quando chegou a orar por seus inimigos, ele se ajoelhou, para mostrar sua seriedade na oração e quão grandemente ele desejava que Deus os perdoasse. Essa é uma rara forma de misericórdia, cuja glória é perdoar as ofensas. Provérbios 19, 11. A misericórdia, ao perdoar ofensas, é tanto a evidência quanto a coroa do cristianismo. Cranmer tinha uma disposição misericordiosa. Se alguém que o tivesse prejudicado viesse pedir um favor, ele faria tudo o que estivesse ao seu alcance por ele, a ponto de se tornar um provérbio. Faça mal a Cranmer e ele será seu amigo enquanto viver. Vencer o mal com o bem e responder à malícia com misericórdia é algo verdadeiramente heróico e torna a piedade gloriosa aos olhos de todos. Devemos ser misericordiosos para com as necessidades das outras pessoas. Essa é a principal coisa intencionada pelo texto. Uma pessoa boa não se contorce como uma cobra dentro de si mesma. Seu movimento é reto, não circular. Ela é sempre misericordiosa e empresta. Salmos 37, 26. Essa caridade misericordiosa para com as necessidades dos outros se manifesta em três coisas. A. Uma consideração judiciosa. Como diz o salmista, bem-aventurado é aquele que ajuda os necessitados. Salmos 41. Quanto a isso, você deve considerar o seguinte: considere que esse poderia ter sido o seu próprio caso. Vocês mesmos poderiam ter precisado da caridade de outra pessoa e então tais correntes de águas teriam sido bem-vindas e refrescantes para vocês. Considere quão triste é a condição da pobreza. Embora Crisóstomo chame a pobreza de o caminho para o céu, a pessoa que percorre esse caminho irá andando e chorando. Considere os pobres. Observe suas lágrimas, seus suspiros e seus gemidos moribundos. Olhe para as rugas profundas em seus rostos e considere se há razão para que você semeie as sementes de sua misericórdia nessas rugas. Como alguém já disse sobre certos pobres, eles têm como manto um traje esfarrapado e como cama uma pedra. O salmista disse que há pessoas para quem Deus, para comer, deu pão de lágrimas e para beber, pranto em abundância. Salmos 85. Como Jacó, numa noite fria,
Eles têm as nuvens como dossel e uma pedra como travesseiro. Além disso, considero que muitas vezes a pobreza não é apenas uma cruz, mas uma armadilha. Ela expõe a muitos males e foi isso que fez Agur orar. Não me deis nem a pobreza. Provérbios 38. A necessidade leva as pessoas a caminhos pecaminosos. Os pobres arriscarão suas almas por dinheiro, coisa que é semelhante a jogar diamantes ao mar. Se os ricos considerassem isso sabiamente, suas esmolas poderiam evitar muitos pecados. Lembre-se que aquele que pega emprestado é um escravo, conforme Provérbios. Considere porque o Deus sábio permitiu que houvesse desigualdade no mundo. Ele permitiu isso porque desejava que a misericórdia fosse exercida. Se todos fossem ricos, não haveria necessidade de esmolas. Nem a pessoa misericordiosa poderia ser tão bem conhecida. Se o viajante que foi de Jerusalém a Jericó não tivesse sido ferido e deixado meio morto, o bom samaritano que derramou azeite e vinho em suas feridas não teria sido conhecido. Considere como rapidamente o equilíbrio da providência pode mudar. Nós mesmos podemos ser levados à pobreza e então não será um consolo pequeno para nós o fato de que ajudamos os outros enquanto tínhamos a capacidade de fazê-lo. Como disse o sábio, reparta com 7 e até mesmo com 8, porque você não sabe que mal sobrevirá à terra. Eclesiastes 11:2. Não podemos prometer a nós mesmos que sempre teremos dias tranquilos. Somente Deus sabe o quão rapidamente muitos de nós podem mudar de circunstâncias. A taça que agora transborda de vinho pode em breve estar cheia das águas de Mara, como aconteceu com Noemi, que disse: quando saí daqui, eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Ruth 1:21. Quantas pessoas já não vimos que possuíam muito dinheiro, mas que de repente tiveram suas riquezas reduzidas a nada? Portanto, agiremos com sabedoria se considerarmos as necessidades dos outros. Lembre-se de como as circunstâncias podem mudar rapidamente. Podemos dar uma roupa para vestir os pobres, e se a adversidade chegar, não será um incômodo para nós pensar que enquanto tínhamos uma boa condição financeira, usamos nossos recursos para ajudar os membros necessitados de Cristo. Essa é a primeira manifestação da misericórdia, uma consideração judiciosa. B. Uma simpatia eterna. Como lemos em Isaías 58:10, se abrirem o seu coração aos famintos. A bondade começa na piedade. Cristo primeiramente teve compaixão da multidão e então realizou um milagre para alimentá-la. Mateus 15:32. A caridade que carece de compaixão é irracional. As criaturas irracionais podem nos ajudar de muitas maneiras, mas não podem ter compaixão de nós. Quintiliano disse: é uma espécie de crueldade alimentar uma pessoa necessitada e não se compadecer dela. A verdadeira religião gera ternura. Ela tanto derrete o coração em lágrimas de contrição para com Deus, quando gera afeições de compaixão para com as outras pessoas. Como diz o profeta, por isso o meu íntimo vibra por Moabe, como se fosse harpa. Isaías 16:11. Da mesma forma, quando nossos corações vibram de simpatia, então nossas esmolas fazem uma música agradável aos ouvidos de Deus. C. A misericórdia consiste em uma contribuição generosa. Está escrito em Deuteronômio 15:7-8. Se houver algum pobre no meio dos seus irmãos, vocês devem abrir completamente a mão para ele. A palavra hebraica traduzida por distribuir no Salmo 112:9 significa uma grandeza de generosidade, como as águas de um rio que sobem a ponto de transbordar as margens. Essa não é uma distribuição mesquinha. Se Deus enriqueceu as pessoas com recursos financeiros e, como diz Jó, fez brilhar sua lâmpada nas suas tendas, Jó 18:6, então elas não devem cercar e monopolizar tudo para si mesmas, mas ser como a lua, que tendo recebido sua luz do sol, a deixa brilhar para o mundo. Os antigos faziam do azeite o emblema da caridade. O azeite dourado da misericórdia deve, como o azeite de Arão, escorrer sobre os pobres
que são as bordas inferiores das suas vestes. Deus nos ordena e a graça nos obriga a fazermos essa distribuição liberal para suprir as necessidades e carências das outras pessoas. Deus ordena que distribuamos liberalmente para suprir as necessidades de outras pessoas. Há um estatuto na lei que diz expressamente: se alguém do seu povo se tornar pobre e as suas mãos se enfraquecerem, então você tem o dever de sustentá-lo. Levíticos 25:35. A palavra hebraica traduzida aqui como sustentá-lo significa dele uma muleta de prata quando ele estiver para cair. Vale a pena observarmos o grande cuidado que Deus tinha pelos pobres, além daquilo que lhes era dado em particular. Deus fez muitas leis para o alívio público e visível dos pobres, como lemos em Êxodo 23:11. Porém, no 7º ano, deixe a terra descansar e não a cultive, para que os pobres do seu povo achem o que comer. A intenção de Deus nessa lei era que os pobres fossem providos generosamente. Eles poderiam comer livremente de qualquer coisa que crescesse por si mesma neste 7º ano, ou seja, da coleta de frutos, das videiras ou das oliveiras. Se perguntarem como os pobres poderiam viver apenas desses frutos, visto que é provável que não havia nenhum cultivo de grãos nesse período, a resposta de Caetano é que eles viviam com o dinheiro que obtinham a partir da venda desses frutos. Em Levítico 19:9, há outra lei para benefício dos pobres. Quando você fizer a colheita da sua terra, não colha totalmente o canto do seu campo, nem volte para recolher as espigas caídas. Veja como Deus foi misericordioso para com os pobres. Os cantos do campo não deveriam ser colhidos, mas deixados para os pobres, e quando os proprietários fizessem sua colheita, eles não deveriam recolher as espigas caídas. A Vulgata Latina traduz assim: não cortem as espigas até os limites de seu campo. Essas espigas deveriam ser deixadas para os pobres. Tostado diz: as espigas mais curtas e aquelas que se inclinavam para o chão deveriam ser reservadas para os pobres. Há ainda outra lei que Deus fez para favorecer os pobres. Ao fim de cada 3 anos, tirem todos os dízimos do fruto do 3º ano e os recolham nas cidades de vocês. Então virão os levitas, porque não têm parte nem herança com vocês, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que moram nas cidades de vocês, e comerão e se fartarão, para que o Senhor, seu Deus, os abençoe em todas as obras que vocês fizerem. Deuteronômio 14, 28-29. Os hebreus afirmam que a cada 3 anos, além do primeiro dízimo dado a Levi, chamado de dízimo perpétuo, Números 18, 21, os judeus separavam outro dízimo de sua colheita, para ser usado para as viúvas e os órfãos, o que era chamado de dízimo dos pobres. Além disso, os pobres deveriam ser feitos participantes das coisas boas preparadas para as festas solenes dos judeus. Deuteronômio 16:11. Assim como a lei ordenava o socorro aos necessitados, assim também isso permanece em vigor sob o Evangelho, como lemos em 1 Timóteo 6:17-18. Exorte os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na estabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Que eles façam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Esse não é apenas um conselho, mas um mandamento. E a falta de atenção a ele leva as pessoas a prejudicarem o Evangelho. Assim vemos qual é a vontade de Deus quanto a esse aspecto da caridade. Que todos os bons cristãos implementem isso em sua prática. De que adianta o ouro se ele estiver enterrado na mina? E de que serve ter muito dinheiro se ele nunca for usado? Graças a Deus, louvado seja o nosso Senhor por esse ensino. O que você achou, irmão, desse ensino? Eu espero, irmã, em Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo, que esse ensino possa edificar a sua vida. Eu oro para que esse ensino edifique a minha vida e a sua, porque em nome do Senhor Jesus nós precisamos colocar esse ensino
em prática. Não é só escutar ou ler as Escrituras, a palavra de Deus. Nós precisamos colocar em prática. E nós não conseguimos isso sozinhos, irmão. Somente com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Por isso nós temos que ajoelhar, orar, meditar na palavra de Deus e jejuar. E nos vestirmos das armas poderosas que Deus nos proporciona. E Deus é bom o tempo todo, irmão. Olha como Deus protege e é misericordioso em relação aos pobres e humildes. E assim, irmão, diz a palavra de Deus, que nós não devamos nada a ninguém, a não ser o amor. Portanto, irmão, você que está cheio de dívida aí, irmão, você está no pecado, irmão. Você precisa pagar essas dívidas, irmão. Você precisa cortar despesas ou arrumar um outro emprego e pagar essas dívidas, irmão. Eu tinha uma dívida e para a honra e glória do Senhor Jesus, eu consegui praticamente já quitar a minha dívida toda. É assim, irmão, a gente aprende as coisas na palavra de Deus e a gente precisa colocar em prática. E a palavra de Deus também diz que aquele que pega emprestado é escravo. Irmão, quem é que escraviza? A escravidão é de Satanás, irmão. Você que está aí, irmão, pegando dinheiro emprestado com agiotas, você está no pecado, irmão. Você é um escravo, como disse Salomão. Então, irmão, que possamos aprender, sentarmos aos pés de Jesus e aprender dele, que era santo e humilde de coração, para que a nossa vida possa prosperar, rica e abundantemente, e recebermos todas as bênçãos de Abraão, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito esteja com todos nós. Amém. Graças a Deus. Louva o Senhor, já não há quem seja fiel, já não se confia em ninguém entre os homens. Cada um mente ao seu próximo, seus lábios bajuladores falam com segundas intenções. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua arrogante dos que dizem: venceremos graças à nossa língua, somos donos dos nossos lábios. Quem é Senhor sobre nós? Do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor. Eu lhes darei a segurança que tanto anseiam. As palavras do Senhor são puras, são como prata purificada no forno, 7 vezes refinada. Senhor, tu nos guardarás seguros e dessa gente nos protegerás para sempre. Os ímpios andam altivos por toda parte, quando a corrupção é exaltada entre os homens. Venceremos graças à nossa língua, somos donos dos nossos lábios. Quem é Senhor sobre nós? Quem é Senhor sobre nós? E do gemido do pobre agora me levantarei, diz o Senhor. Eu lhes darei a segurança que tanto anseiam. Somos donos dos nossos lábios. Quem é Senhor sobre nós? São como prata purificada no forno, 7 vezes refinada. Senhor, tu nos guardarás seguros e dessa gente nos protegerás.